Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar um novo assunto. Então, nessas próximas 2 aulas, nós vamos trabalhar a parte de comunicação oral e escrita, leitura e compreensão de textos. Os meus alunos que foram do Qualificavanes, né, nós já trabalhamos, já falamos sobre comunicação, né, sua importância. E agora a gente vai abordar um pouquinho além do que já foi visto no Qualificavantes, ok? Então vamos lá, né? Começando assim por algo que às vezes a gente nem presta atenção, né? Talvez nem se pergunta sobre isso, nem reflete sobre isso. Mas o que é comunicação, né? Será que comunicação é importante? Será que eu preciso saber me comunicar bem? Né? São perguntas que muitas vezes a gente não faz, né? Que a gente não chega a refletir sobre isso e que, na verdade, são muito importantes. Né? Tanto as perguntas quanto a resposta delas e quanto eu desenvolver essa habilidade. Então, a comunicação é a forma com que eu vou poder passar uma informação, uma mensagem para uma outra pessoa ou para várias pessoas, e essas pessoas que receberem a minha mensagem vão poder interpretar e me devolver uma resposta. E desta forma nós vamos nos comunicando. Então a comunicação, ela está presente absolutamente todo momento do nosso dia, né? Desde o momento que nós acordamos, nós já começamos a nos comunicar, seja conosco mesmo, né? Às vezes você está sozinho, você nem percebe, mas você se comunica com você mesmo. Né? Quando você está lá pensando, o que eu tenho que fazer hoje? Né? Às vezes você vai sentar e já vai montar a tua agenda do dia. Isso já é uma comunicação, nem que seja interna, de você para você. Né? Se você já levanta e já vai conversando com as pessoas que moram com você, que fazem parte talvez da tua família, né? Ou que sejam as pessoas que convivem com você, você vai trocando ideias, vai trocando informações. Então a comunicação é a única forma que nós temos para interagir com essas outras pessoas. Né? E para isso a gente faz uso de alguns tipos de comunicação, que a gente vai ver logo em seguida. Mas é a forma de eu transmitir, então, né, a mensagem que eu quero passar. Olha só, então a comunicação é uma ação, né, um movimento de transmitir uma mensagem e de eventualmente receber outra mensagem como resposta. Quando nós vamos para o universo empresarial, para a nossa vida profissional, a comunicação ela continua sendo muito importante. E talvez ela até cresça um patamar de importância, né? Porque quando eu estou lá conversando com os meus amigos, com os meus familiares, eu não preciso me preocupar com uma série de coisas. Quando eu estou me comunicando dentro do universo empresarial, dentro lá do meu local de trabalho, eu preciso sim prestar atenção em o que eu estou falando, como eu estou falando. Lembra que a gente já falou sobre marketing pessoal? Né? Então, o jeito que você se comunica, a forma com que você fala, o que você fala, tudo isso vai fazer parte do teu marketing pessoal também. Né? Será que eu estou me comunicando corretamente com o meu chefe? Né? Será que eu estou me comunicando corretamente com o meu colega de trabalho, com o cliente que eu estou atendendo, com o fornecedor que eu estou conversando? Né? Será que do jeito que eu estou passando essa mensagem, as palavras que eu escolhi, a entonação da minha voz, né? Será que tudo isso está fazendo com que a pessoa entenda o que eu quero passar ou não? Né? Tá surgindo aí problemas durante a comunicação que fazem com que essa pessoa, né, não esteja me interpretando corretamente e às vezes eu até esteja prejudicando o meu marketing pessoal. Vamos pegar o exemplo da entrevista de trabalho, tá? Então, quando vocês foram lá fazer a entrevista para jovem aprendiz, pode ser que você já na primeira você já passou. Pode ser que você tenha feito várias até chegar esse momento de você ter se tornado um jovem aprendiz.
Qual foi a tua grande ferramenta que você levou para a entrevista de trabalho? A comunicação. Quando você chega lá, né, desde o momento que você chega, você já está comunicando algo. Então, a roupa com que você foi, o jeito que você arrumou o teu cabelo, os acessórios que você escolheu, como é que está a expressão do teu rosto, como é que você cumprimentou as pessoas que foram, né, te recepcionando. Quando você chega lá, o entrevistador provavelmente está em mãos com o teu currículo, que é uma comunicação escrita sobre você. E aos poucos, você vai, através da comunicação, mostrando para o recrutador quem é você, por que você merece essa vaga de jovem aprendiz. Então, pode ser que você tenha feito alguma entrevista que você pensou depois, puxa, fui mal, né? Não consegui transmitir o que eu gostaria, tinha coisas que eu queria falar que eu não lembrei, ou que eu estava muito ansioso, nervoso, né? Ansiosa, nervosa, esqueci de falar. Então, acontece, se você não foi muito bem, que você teve alguns problemas de comunicação, né? Que talvez você não conseguiu ali controlar as suas emoções, talvez você não tenha estudado em casa antes para poder lembrar, né, de pontos aí que geralmente são perguntados numa entrevista. Então, na entrevista de trabalho, por exemplo, a comunicação escrita, falada, né, ou oral, e a não verbal foram os teus instrumentos para fazer com que você fosse bem ou não, né? Que você passasse ou não passasse aí nesse processo seletivo. Então, é muito importante a gente abordar esse tema nessas duas próximas aulas, né? Hoje e na próxima, porque se hoje você pensa aí, se hoje você, né, assistindo a aula, pensar o seguinte, puxa, eu não me comunico bem, né? Quando eu vou conversar com alguém, eu não me comunico bem. Quando eu vou escrever a comunicação através do e-mail, de um comunicado, de uma carta, eu acho que eu também não consigo passar a mensagem correta de forma escrita. Então, você vai precisar trabalhar isso. Você vai conseguir só nessas duas aulas? Não. O módulo de integração, eu acho que ele tem que ser um start para que você vá identificando pontos que você já tem que melhorar. Né? E você tem que buscar uma questão de dedicação, de correr atrás de novos conhecimentos, novas habilidades, né? De ser também um pouco autodidata. Então, eu sei que hoje eu não vou bem na questão da comunicação. Né? Foi difícil passar nas entrevistas, porque eu não conseguia me comunicar bem. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui, mas eu acho que vocês também têm que procurar, né? Procurar aí recursos, às vezes cursos, ou aproveitar as oportunidades. Né? Se você está, por exemplo, estudando e o professor ou a professora fala que vai ter uma apresentação, se prepara, se dedica, porque comunicação, como a gente viu, é ação, é prática. Então não adianta você, por exemplo, ler um livro sobre comunicação, mas não praticar nada. Você tem que ler, você tem que buscar o conteúdo teórico, mas você também tem que praticar para que você possa ir melhorando, tá? E também não é assim, de hoje para amanhã eu vou me tornar uma grande comunicadora se hoje eu não sou. A gente também tem que ter paciência e ir construindo aos poucos isso. Mas com certeza, se você quer ser um grande profissional, se você quer ser uma grande profissional, você vai precisar se comunicar bem, tanto oralmente, né, quanto por escrito. Então, tipos de comunicação, né, que nós vamos usar aí no nosso dia a dia. A comunicação oral, que é aquela falada. Então, eu uso da fala para poder me comunicar, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês agora. Né? Eu estou falando com vocês, eu estou conversando, eu estou explicando. Então, eu estou fazendo uma comunicação oral. Temos também a comunicação escrita, que eu também estou fazendo com vocês. Porque a partir do momento que eu coloco os slides e que a gente está fazendo essa junção de ter textos, informações, explicações, né, além do que eu explico oralmente, você também consegue, então,
absorver aí a minha comunicação escrita. E a não verbal, no meu caso aqui, é a entonação da minha voz, os gestos que talvez vocês consigam ver aí pela câmera que é pequenininha, a roupa que eu tô vestindo, o jeito que está a minha expressão do rosto, tá? Eu sempre digo que quando eu tô fazendo uma comunicação oral, logo, né, eu também estou fazendo uma comunicação não verbal. Porque a pessoa não vai prestar atenção só nas palavras que eu estou falando, só no conteúdo que eu estou falando. Vai prestar atenção com certeza também em mim, né? Na minha roupa, nos meus acessórios, no meu cabelo, nos meus gestos, na entonação da voz. Então a comunicação oral e verbal, elas sempre vão estar juntas. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que eu vou falar, como vou falar, e eu deixo de lado essa questão não verbal, que é tão importante quanto, ok? E aí na escrita, né, dependendo, por exemplo, se eu mandar um e-mail, aí vai estar restrito, né, a só a comunicação escrita, a pessoa não está me vendo, né, então ela está só vendo realmente ali a comunicação escrita, aquele texto que eu enviei para ela, a mensagem que eu quero passar. Mas no nosso caso aqui, eu misturei, né, esses 3 tipos de comunicação. Professora, eu sou muito bom hoje na comunicação escrita. Preciso ser também bom na comunicação oral e não verbal? Com certeza. Né? Hoje eu não vou bem em nenhum dos 3. Então vamos trabalhar para melhorar, tá? Até rimou, né? Porque realmente é uma habilidade que é importante. É uma habilidade que não é assim, se eu fizer aquele curso, se eu seguir aquela carreira, eu vou precisar me comunicar. Isso não existe. Todas as áreas que você for trabalhar, você vai ter que se comunicar com alguém. Pode ser que a área que você trabalhe você precise comunicar mais, pode ser que uma outra área se comunique menos, mas sempre vai existir a importância da comunicação. Então vejam lá, o que eu preciso me preocupar, né, em termos de comunicação oral, ou seja, quando eu vou falar com a pessoa, né? Pode ser que eu vou falar com a pessoa cara a cara, pode ser que seja através, né, de uma videochamada, pode ser que seja através do telefone, que aí a pessoa vai escutar só a minha voz, né? Mas é a comunicação oral. Então eu tenho sempre que me preocupar com o conteúdo, tá? Principalmente no ambiente profissional. Então eu preciso saber, né, qual que é a mensagem que eu vou passar, como que eu vou passar, né? Então qual vai ser o meu conteúdo falado? E tem que estar alinhado ao meu público, né? Eu não posso querer me comunicar da mesma forma com diferentes pessoas, tá? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se eu vou dar uma aula para o jovem aprendiz, por exemplo, de finanças pessoais, vocês estão começando a carreira de vocês, provavelmente é o primeiro salário de vocês. Então eu preciso falar sobre finanças pessoais com exemplos que façam sentido para vocês, né? Para esse público jovem. Mas vamos pensar que eu fui contratada para dar um treinamento numa empresa sobre finanças pessoais, né? Lá eu já tenho um público diferente. Eu já tenho pessoas de diferentes idades, diferentes experiências, né? Pessoas que já têm carreira, que já têm um salário, né, maior, que às vezes já fazem a parte de investimento, de poupança, que já estão se preocupando com a aposentadoria. Então lá eu vou ter que usar outros exemplos que façam mais sentido para esse meu público. Então eu não posso pegar um determinado conteúdo e querer usar da mesma forma para todos os públicos. As pessoas são diferentes, as pessoas têm conhecimentos diferentes, experiências diferentes, e eu tenho que saber adequar a minha fala a isso. Né? Por exemplo, quando a gente vai atender cliente, né? Vamos pensar que você trabalhe na parte de atendimento ao cliente, que você vai realmente fazer a venda de produtos e serviços.
você tem que conseguir identificar o perfil do teu cliente. Tem aquele cliente que é extremamente objetivo, que não quer papo furado, né? Que quer que você mostre o que ele perguntou e que seja rápido, né? Tem aquele cliente que não, que ele é mais amigo, que já quer puxar assunto, quer conversar, né? Quer fazer ele construir uma boa relação e no meio disso vai sendo falado sobre o produto. Tem aquele cliente que às vezes é indeciso, precisa um pouco mais de ajuda, atenção, enfim, né? Tem diferentes tipos de perfil de cliente. Então eu preciso adequar a minha fala a esse meu público. Eu não posso deixar, né, de lado, eu não posso descuidar do contexto. Então, por exemplo, se eu estou num churrasco entre amigos, entre família, eu posso falar gírias, posso falar do jeito que eu quiser, né? É um contexto pessoal. Se eu estou dentro do âmbito profissional, o contexto é profissional, eu tenho que deixar de lado as gírias. Eu tenho que procurar sempre ter clareza. Então, usar palavras simples, né? Palavras que eu saiba qual que é o significado. Eu preciso falar de uma forma objetiva, sem, né, muitos rodeios. E para isso é muito importante a questão da dicção, ou seja, pronunciar bem as palavras, né? Respirar, falar com calma. Tudo isso ajuda para que a tua dicção esteja ali, né, limpa, clara e faça com que a pessoa com a qual você está se comunicando, né, possa então entender a mensagem que você está passando. A comunicação escrita, eu vou ter que, né, me preocupar com alguns pontos que inclusive, né, tem relação com a comunicação oral e com outros que são específicos da comunicação escrita. Então, aqui eu vou ter que me preocupar com conteúdo escrito. Tem pessoas que acham que é mais fácil passar uma mensagem falando do que escrevendo. Tem pessoas que têm mais facilidade para passar uma mensagem escrevendo do que falando, sem problema algum. Mas, de novo, eu vou ter que amadurecer, eu vou ter que ir trabalhando para que eu consiga, né, ficar com habilidade nessas duas comunicações, tá? Então aqui eu vou ter que cuidar. Quando eu falo de conteúdo escrito, né, eu preciso cuidar muito das palavras que eu estou colocando, se elas estão traduzindo a informação que eu quero passar, né? Aqui realmente o conteúdo tem que ser muito objetivo, muito claro, transparente. Quando é a comunicação oral, às vezes a gente, né, conta uma história, começa introduzindo o tema. No escrito, muitas vezes não tem espaço para isso, né? Porque às vezes você não vai poder mandar uma folha ali cheia de informações. Às vezes você vai mandar por um e-mail aquilo e tem que ser rápido, objetivo, né? Curto. Eu tenho que lembrar de novo quem é o meu público, né? Cuidar com as palavras que eu estou colocando lá. Adianta eu colocar termos técnicos se talvez o público para qual eu vou mandar essa informação não vai saber o que significa? Não adianta. Então eu tenho que ver, né, essa questão do público. Cuidar do contexto. Então, por exemplo, tem empresas que hoje fazem uso do WhatsApp, certo? O WhatsApp, ele é uma comunicação escrita um pouquinho informal. Então, às vezes, a empresa vai te orientar a usar emoticons, né? A falar de uma forma mais ali interativa, mais animada. Agora, se você vai mandar uma carta, se você vai mandar um memorando, se você vai fazer uma ata, né? Já são comunicações mais formais, que aí você não vai poder abreviar, que você vai ter que usar uma linguagem, né, culta, formal, independente de qual for o tipo de canal que eu vou usar para mandar essa comunicação escrita, tem que ter clareza. E claro, tem que estar dentro da ortografia e da nossa gramática, né? Então, tem que ter ponto, gente, tem que ter vírgula, né? A vírgula tem que estar no lugar certo, porque senão ela atrapalha, né? Ou se não tem vírgula, às vezes a pessoa não consegue entender, né? Tenho que usar
tudo que a gente aprende na escola sobre ortografia e gramática, não pode ficar de lado. Por exemplo, se eu vou mandar um e-mail, não é porque é um e-mail, que é um canal, né, um pouco mais informal do que, por exemplo, um ofício, que é um documento que você redige, não é porque ele é um pouquinho mais informal que eu vou poder abreviar. Né? Como eu falei, tem empresa que usa o WhatsApp. Dependendo do tipo de empresa, você vai receber a instrução de que também não pode abreviar, que tem que escrever bem certinho. Né? Talvez a empresa, pelo WhatsApp, diga, não, você pode abreviar, pode usar emoticon, mas isso vai ficar muito particular da empresa. Né? Mas eu não posso, de maneira nenhuma, escrever errado. E a comunicação não verbal, né? O que faz parte? Faz parte dos gestos que nós fazemos, as vestimentas, né? Então, roupa, sapato, acessório, a entonação da nossa voz, as nossas expressões, imagens fazem parte da comunicação não verbal também. Por exemplo, quando nós estamos aprendendo a dirigir, né? Quando a gente vai fazer a parte teórica para tirar a carteira de motorista. Né? Nós vamos aprender sobre as placas que sinalizam o trânsito. Percebam que a maioria das placas não tem nada escrito, só tem o quê? Imagens, figuras. Então, isso é uma comunicação não verbal. A linguagem de sinais é uma comunicação não verbal. Que mais? Quando nós vemos uma pintura, né, uma escultura, aquele artista quis passar uma comunicação, quis passar uma mensagem. Então, entraria como uma comunicação não verbal. Por que eu preciso tanto me preocupar com a comunicação não verbal quando eu estou me comunicando com alguém? Então, de acordo, né, com uma pesquisa, olha só, olha o impacto da linguagem não verbal nas comunicações. Então, vamos pensar que tem alguém lá falando com vocês, tá? Se a pessoa está cara a cara com vocês, você vai prestar 8% da tua atenção nas palavras, né, no conteúdo do que aquela pessoa está te falando. 37% da tua atenção vai estar voltado para a entonação e a tonalidade da voz da pessoa. E 55%, ou seja, mais da metade, você vai estar prestando atenção na expressão corporal, ou seja, na roupa que ela está vestindo, na expressão do rosto dela, os gestos que ela está fazendo, como é que ela arrumou o cabelo, né? Que mais os acessórios, até a questão de higiene, tudo. Né? Então, se eu fui com uma roupa, vamos pensar assim, eu fui dar aula lá para vocês. Se eu fui com uma roupa nada a ver para uma sala de aula, com uma maquiagem, vamos pensar assim, super forte, né? Com um penteado de festa, talvez vocês nem conseguissem prestar atenção no que eu estava falando. Por quê? Porque isso estaria fora do contexto. Isso provavelmente chamaria até muito mais do que 55% da atenção de vocês. Então, eu estaria prejudicando a minha comunicação. Então, quando você vai para uma entrevista de trabalho, se você chega lá, né, com uma roupa discreta, limpa, bem passada, cabelo arrumadinho, higiene em dia, né, você vai passar já uma imagem positiva e fazer com que a pessoa consiga, né, prestar atenção no que você está falando, na entonação da tua voz, né, porque tudo vai estar casando ali, tudo vai estar fazendo, né, sentido. Então, aqui nós temos a teoria da comunicação, né, que nada mais é do que um fluxo para a gente entender como é que funciona a comunicação. Então, aqui nós temos, né, deste lado, o emissor e lá do outro lado, o receptor. Não precisa necessariamente ser um receptor, pode ser mais do que um, quando você está se comunicando com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Então, o emissor é quem está começando aquela comunicação, tá? Quem está partindo aquela comunicação. Então, por exemplo, aqui eu sou a emissora, a comunicação está partindo de mim, tá?
Eu estou fazendo o quê? Eu estou mandando uma mensagem para vocês, né? Que essa mensagem ela vai codificada a partir do jeito que eu estou falando, das informações que eu estou passando, das palavras que eu estou usando. Essa mensagem, então, ela vai por um canal ou um meio. No nosso caso aqui, o nosso canal é a videoaula, né? Que tem tanto parte escrita quanto parte oral. E vocês aí vão pegar essa mensagem e vão decodificar, ou seja, vão interpretar, vão assistir a aula e vão falar: ah, eu entendi, né? Entendi o que a professora quis explicar, né? Então, isso vai chegar aqui para vocês que são os receptores. Então, quando eu monto a minha aula aqui, né, os slides que eu crio, a maneira como eu explico é para fazer com que, quando chegue até vocês, que são os receptores, vocês realmente tenham entendido o conteúdo que eu gostaria de passar. Mas no meio do caminho, gente, olha, pode ter ruídos, tá? Que são de vários tipos. Esses ruídos, eles prejudicam a comunicação. E aí, dependendo desse ruído, né? Pode ser que quando chegue até aqui vocês não tenham entendido. Um ruído, por exemplo, poderia ser assim: quando eu fui gravar a aula, o áudio estava muito baixo. E aí, mesmo que vocês aumentem o volume, vocês não estão conseguindo me ouvir. Então, provavelmente, vocês não vão me entender, certo? Ah, se os slides que eu estou mostrando estão numa cor muito apagada, né? E vocês não conseguem ver a imagem, talvez isso também prejudique. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver os tipos de ruído. E vocês aqui na qualidade de receptores, vocês vão fazer o quê? Uma retroalimentação ou um feedback para o emissor, né? Ou seja, quando vocês vão lá e fazem a atividade que eu deixei na apostila certinho, porque vocês entenderam o que eu passei para vocês, vocês estão me retroalimentando de que, ok, esse conteúdo foi disseminado com sucesso. Mas pode ser que vocês tenham que me chamar e digam: olha, professora, eu não entendi tal parte, né? Então, ali houve alguma falha ou realmente vocês precisam de uma complementação. E é assim que funciona. De repente, o receptor às vezes se torna um emissor e assim vai, né? Nós vamos dentro deste fluxo aqui, ó, trocando informações. Então vejam aqui, ó. Então nós temos, né, o emissor que vai passar uma mensagem, né, para o destinatário, ou a gente pode chamar, como a gente acabou de ver, de receptor. Essa mensagem vai ser referente a algo, né? Vai estar dentro de um contexto. Essa mensagem vai ser passada através de um canal, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, cara a cara, né? E para isso vai ser utilizado um código, né? Então, se eu estou falando com uma pessoa cara a cara, o código que eu estou usando é o português falado, né? Se eu estou escrevendo um e-mail, é o português na forma escrita. Se eu fiz um quadro e estou mandando esse quadro para a pessoa, a imagem, né, que eu pintei ali é o código para a pessoa interpretar a minha mensagem. Então, o emissor é quem fala, é aquele que emite uma mensagem, ou seja, parte dele, tá? Começa nele. O receptor ou destinatário é aquele a quem a mensagem é dirigida, é para quem o emissor quer passar aquilo. Pode ser uma ou mais pessoas ao mesmo tempo. A mensagem é aquilo que é transmitido, é um enunciado produzido pela combinação e seleção de signos realizada por um sujeito em um dado lugar em um determinado tempo. Então é aquilo que você quer falar, aquilo que você quer que a pessoa entenda, aquela informação, né, que você quer transmitir. Referente é aquilo que a mensagem se refere, qual que é o contexto, a situação, o fato, o dado a qual a mensagem aponta. O código é esse conjunto de signos, né, organizados segundo regras de combinação usadas para a elaboração da mensagem. No nosso caso, geralmente, a língua portuguesa.
mas nada impede que você vá se comunicar em outra língua, por exemplo, em inglês. Nesse código, né? Nesse caso, o nosso código seria a língua inglesa. E o canal? O canal é o meio físico de vinculação da mensagem. É como você vai mandar essa mensagem, né? Que vai possibilitar esse contato entre o emissor e o destinatário. Hoje nós temos uma infinidade de canais de comunicação, tá? Então, mais comum, né? Ou é a forma com que nós primeiro nos comunicamos, né? O primeiro canal que a gente aprende é conversar cara a cara, né? Conversar com a pessoa. Depois, geralmente, a gente aprende o canal da escrita, né? Mas como que eu vou mandar essa mensagem escrita? Hoje tem várias possibilidades. Eu posso mandar por correio, eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar pelas redes sociais, eu posso mandar pelo WhatsApp. Então, nós temos diferentes canais de comunicação, né? Eu quero passar uma mensagem lá no rádio, quero passar uma mensagem por um canal da TV, enfim, né? Por um outdoor, por uma placa. Então, tem diferentes canais. E aqui eu faço uma observação que toda vez que nós vamos nos comunicar, nós precisamos ver se o canal que nós estamos escolhendo é o correto para aquela situação. Vamos pensar assim, que você precisa urgente falar com uma pessoa. Será que adianta você mandar um e-mail? Você não tem a certeza que aquela pessoa vai ver o e-mail naquele momento. Então, talvez seja mais fácil você ligar, você ir até a pessoa, né? Você tem que mandar uma mensagem, essa mensagem ela é tão importante que pode ser usada, sei lá, até para um processo judicial. Então, talvez é você mandar isso pelo correio, né? Com uma carta registrada, ou por um cartório que faça a entrega disso e também tem esse registro. Então, nós precisamos sempre estar atentos a qual o canal correto para aquela mensagem naquele momento. Então, vejam só, exemplos de emissor. Então, exemplo 1. Um professor que dá sua aula é um emissor. Então, enquanto fala ou escreve na lousa, né, no quadro, ele emite mensagens aos seus alunos, que nesse caso são os receptores. Exemplo 2. Da mesma forma, um jornalista que escreve um artigo de opinião no jornal é um emissor, né? Quem vai ler o jornal, os leitores, são os receptores daquela mensagem. Exemplo 3. Uma empresa que quer contratar funcionários e faz um anúncio na internet está se utilizando desse meio de comunicação para emitir uma mensagem. Então, a empresa é, portanto, a emissora. Então, veja só, no exemplo 1, a gente tem um professor que provavelmente está ali dentro da sala de aula, cara a cara com os alunos, ou através de uma videoaula, né, passando, emitindo, né, informações, mensagens, conhecimentos. Então, o professor é o emissor e os alunos que estão assistindo aquela videoaula, os alunos que estão na sala de aula são os receptores. O jornalista, ele vai usar da comunicação escrita, né? Ele vai lá e escreve um artigo no jornal, né? Um artigo de opinião, é a opinião dele. Então, ele está emitindo a opinião dele de forma escrita. Quem lê aquele artigo vai ser o seu receptor, né? A empresa, vamos pensar que ela vai lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no site da empresa e coloca lá um anúncio que está contratando determinado tipo de funcionário, né, para determinado cargo. Então, ela está emitindo também uma comunicação escrita, né? Ela também é a emissora, essa comunicação está partindo dela. Exemplos de receptor. Então, exemplo 1. Os alunos que estão assistindo a uma aula são, enquanto ouvintes, né? Então, enquanto estão só ouvindo o professor, receptores das mensagens emitidas pelo professor. Podem se tornar emissores a qualquer momento, desde que façam uma pergunta ou uma observação sobre o conteúdo da aula. Então, vamos só voltar bem rapidinho aqui. Então, olha só, este fluxo, no mesmo tempo que você é o emissor, de repente você pode estar nessa outra ponta sendo o receptor, tá? Então, não significa que na comunicação, porque você é o emissor, é só você que vai falar. Não.
o receptor vai poder retroalimentar e ele pode se tornar o emissor logo em seguida, ok? Continuando, né? Exemplo 2. Os leitores de um artigo publicado no jornal são receptores da mensagem escrita pelo articulista. Vamos pensar que alguém gostou muito do artigo e queira mandar para o jornal uma carta, né, para esse jornalista que escreveu esse artigo, queira compartilhar com ele alguma informação, né, o que ele achou. Então, nesse momento, esse receptor, essa pessoa que tinha lido o artigo, ao mandar uma carta, uma mensagem, de alguma forma, lá para o escritor, né, para o jornalista, se tornaria o emissor. Exemplo 3. Um trabalhador que está procurando emprego e que lê o anúncio de uma vaga na internet é receptor da mensagem que foi elaborada lá pelo RH de uma empresa. Ok? Exemplo de mensagem. Então, numa aula, enquanto o professor fala, né, sendo ele o emissor, e os estudantes escutam, sendo receptores, a mensagem é o conteúdo daquilo que o professor fala. Por exemplo, numa aula de biologia, a mensagem pode ser a estrutura das moléculas de DNA. Então, é o que o emissor está passando para os seus receptores. É o conteúdo. Exemplo 2. Um artigo de jornal escrito por um jornalista, que é o emissor, e lido pelos leitores, que são os receptores, trata das vantagens e desvantagens da globalização. A opinião do jornalista sobre esse tema é a mensagem, né? O conteúdo aí sendo divulgado. Exemplo 3. Um trabalhador procura emprego, né? Então, ele é o receptor. Daí ele encontra lá na internet um anúncio da vaga da empresa de publicidade, que foi a emissora, que foi ela que começou essa comunicação. O conteúdo do anúncio, então dizendo lá, vaga para designer gráfico com 1 ano de experiência, né? E tudo mais que geralmente tem lá num anúncio de uma vaga. Isso vai ser a mensagem. Exemplos de código. Exemplo 1. No caso do professor de biologia que dá a sua aula, o código usado é a língua portuguesa. Os gestos que ele faz para transmitir alguma intenção também são códigos. Por isso que a gente precisa prestar atenção nos gestos e expressões que a gente está fazendo, para que isso faça sentido com o que a gente está falando, e não o contrário. O desenho que ele faz na lousa, lá no quadro, para representar a estrutura da molécula de DNA, também é um código. Exemplo 2. O artigo publicado no jornal sobre as vantagens e as desvantagens da globalização, por ser destinado ao público brasileiro, foi escrito na língua portuguesa, de acordo com a norma culta e as regras gramaticais. Esse é o código. E exemplo 3. No caso de um anúncio de vaga de emprego num site da internet, o código é a língua portuguesa. Suponhamos que haja nesse anúncio, ao lado do texto, uma foto de um profissional na área da comunicação trabalhando em frente ao computador. Essa imagem também é um código, né? Então, o código é esse signo, é esse instrumento que eu vou usar para passar minha mensagem, para que ela faça sentido. Exemplos de canal. Então, no exemplo 1, no exemplo da aula de biologia, a voz do professor garante que a mensagem chegue aos ouvidos dos alunos. A lousa, onde o professor desenha uma representação da estrutura da molécula de DNA, também é um canal, né? Como eu falei aqui, no meu caso, né, os slides que vocês estão vendo é um canal que eu estou transmitindo, né, uma comunicação escrita, e a câmerazinha permite que vocês me vejam e que vocês também me ouçam, né? Exemplo 2. O jornalista que quer emitir sua opinião sobre o processo de globalização utiliza-se do canal jornal para fazer sua mensagem circular e atingir o maior número de leitores. E o exemplo 3. Um site da internet é um canal utilizado por uma empresa que divulga uma vaga de trabalho. Esse canal, acessado por milhares de pessoas diariamente, assegura o contato entre o emissor, que é a empresa, e os receptores, que são os trabalhadores. Então, olha só,
a importância de nós escolhermos o canal correto. Vamos pensar que exemplo 3, a empresa está procurando um profissional e ela tem uma certa urgência. Imagina se ela faz assim um papel, né, uma folha 4 falando sobre a vaga e coloca lá no mural da empresa dela. Né? Aí precisaria que as pessoas que trabalham na empresa dela lessem e saíssem por aí divulgando. Provavelmente isso iria demorar. Então ela escolhe um canal onde as pessoas tenham acesso facilitado, que é a internet. Por exemplo, no exemplo 1 ali, do professor de biologia. Ele decidiu explicar para os alunos e também usar o quadro para fazer um desenho. Mas talvez, dependendo do assunto, ele visse que era melhor ele passar uma atividade prática, que era melhor ele fazer uma excursão para os alunos, passar um filme. Então ele tem que identificar qual que é o canal mais adequado para isso. E exemplos de feedback, daquela retroalimentação, ou seja, quando o receptor vai dar, né, um feedback, ele vai dar um parecer se ele entendeu ou não entendeu, se ele tem dúvidas, se ele quer esclarecer algo, né? O emissor ele precisa desse feedback, ele tem que saber se a mensagem dele chegou de forma clara, certa, né, correta. Então, exemplo 1. Se os alunos demonstram por linguagem corporal ou verbal que estão compreendendo as mensagens emitidas pelo professor, isso pode ser chamado de feedback. Então, às vezes, o professor vê que os alunos estão balançando a cabeça, que estão lá com uma expressão de que estão entendendo. Isso já é um feedback. Suponhamos que o Pedro vai à lousa e cumpre a tarefa solicitada pelo professor, demonstrando ter compreendido a mensagem. Esse é um feedback. Agora há pouco eu falei algo parecido para vocês, né? Falei que se vocês vão lá, fazem a atividade corretamente, é porque houve esse entendimento do que eu gostaria, né, da comunicação que eu passei para vocês. Exemplo 2. Os leitores do jornal, entusiasmados com o artigo do jornalista, escrevem mensagens ao periódico fazendo comentários e perguntas sobre o artigo, né, recém-publicado. Essas mensagens são feedback. O fato de pessoas responderem ao anúncio de vaga de emprego, enviando o currículo. Então, de repente está chegando lá um monte de currículo para aquela vaga. Então, isso vai ser encarado como um feedback. Exemplos de ruídos que não devem acontecer. O ruído ele pode sim atrapalhar completamente o entendimento do receptor. É quando você fala uma coisa e a pessoa entende completamente outra, né? Pode ser que isso já tenha acontecido com vocês, né? Você pensa assim, meu Deus, mas não era isso que eu falei, como é que a pessoa foi entender isso? Porque houve algum ruído no meio do caminho. Então, exemplo 1, durante uma aula não é raro que um ou outro aluno se distraia em algum momento, fazendo com que o processo de comunicação não se dê de forma plena. Um momento de distração pode fazer com que a mensagem não seja compreendida. Vamos pensar que tem um aluno que, em vez de estar prestando atenção no professor, pegou ali o celular, está mexendo no celular. Depois, no momento da prova, não vai saber fazer. Por quê? Porque houve esse ruído neste momento através de uma distração. Exemplo 2. Suponhamos que um turista francês de férias no Brasil resolva folhear o jornal no saguão do hotel e se depare com um artigo sobre globalização escrito por um jornalista. Por mais que o turista esteja atento e queira entender o conteúdo do texto, há questões culturais que tornam o processo de comunicação praticamente impossível. O turista não domina a língua portuguesa. Então, se nesse exemplo for um turista que realmente não entende de português ou entende muito pouco, ele não vai entender a totalidade ali, quais eram os objetivos e as mensagens que o jornalista queria passar. E exemplo 3, problemas técnicos acontecem e o site de vagas de emprego está em manutenção. Assim, por um ruído no canal, a mensagem não poderá chegar aos seus destinatários, aos trabalhadores que estão procurando emprego. Ok? Então, sempre o emissor, ele tem grande responsabilidade pela comunicação. Ele tem que garantir que ele está passando a mensagem dentro do canal correto, evitando aí os ruídos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ruídos, tá? Começando pelo ruído físico, que é de origem externa.
nada mais são do que sons presentes em determinado lugar que acontecem do lado de fora da janela onde está ocorrendo a comunicação. Exemplos: construções, trânsito intenso, aparelho de som com volume muito alto, entre outros exemplos que dificultam o receptor realmente de ouvir, tá? Daí não é nem assim dele entender o conteúdo, mas ele nem consegue ouvir direito o que está sendo falado. Ruído fisiológico nada mais é do que qualquer questão fisiológica que bloqueia a comunicação. Exemplo, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, está com alguma dor, uma doença que impede que ela tenha foco, que ela preste atenção, né, 100% naquela comunicação. Um ruído psicológico é quando o indivíduo que está tentando dar atenção na mensagem propagada começa a deixar a mente vagar sobre outro assunto, se distrair, né? É um ruído presente na cabeça da pessoa que acaba impedindo o entendimento da mensagem, ou seja, da comunicação em si. E o ruído semântico ocorre quando ouvimos algo que possui um significado diferente, quando a mensagem que está sendo dada possui muitos termos técnicos, por exemplo, ou palavras muito difíceis. Esse tipo de ruído de comunicação acontece muito quando lidamos com profissionais tais como cientistas, advogados, médicos, entre outras profissões que utilizam vários termos distintos dos quais ouvimos, né, em conversas formais. Tem outros tipos de ruído. Eu queria comentar com vocês sobre a questão do pré-julgamento, do preconceito. Então, às vezes, por alguma razão, né, a pessoa que vai se comunicar com você, você tem esse preconceito, esse pré-julgamento antes mesmo da pessoa falar. Né? Às vezes, pelo jeito que ela está vestida, talvez por algum acessório, alguma coisa que ela esteja usando, cuidado, tá? Isso pode te prejudicar, além, é claro, de prejudicar a pessoa. Às vezes a pessoa tem algo incrível para te falar, às vezes a pessoa tem um ensinamento para te passar e você está pré-julgando, está tendo preconceito em não dar a chance de ouvi-la, né? Nós temos dentro da comunicação uma questão que se chama escutativa. Não adianta só eu saber falar bem, eu tenho que saber ouvir corretamente, né? Nós temos 2 ouvidos para ouvir mais do que uma boca apenas para falar, né? Isso é um dizer que a gente ouve, né? Às vezes os nossos pais falam, né? Você tem 2 ouvidos para você ouvir e uma boca para falar menos. Isso é verdadeiro, né? Então muitas vezes a gente só quer falar ou a gente vai com preconceitos, pré-julgamentos, né? E acaba não ouvindo, não dando a chance de ouvir, né? A gente cria bloqueios ali no momento que você nem assim assimilou o que a pessoa está te falando ou o que ela te escreveu, enfim. Então nós temos que cuidar, nós temos que ter assim educação, empatia, né? Respeito e dar a chance pelo menos de ouvir para depois você poder, né, tirar aí as suas conclusões, ok? E para a gente terminar essa primeira videoaula, olha só, 93% da credibilidade de sua mensagem não está no que você diz, mas em como você diz. Na escolha das palavras, na expressão do teu rosto, na entonação da tua voz, na tua vestimenta, tudo isso é um pacote que vai te dar mais credibilidade, vai passar mais confiança para as pessoas que estão te ouvindo.